Bom, é com grande alegria que nós começamos a correção da UFPR 2023, prova de Biologia. Infelizmente, a prova é disponibilizada com o gabarito, então vamos tentar elencar aqui os erros. Considerando a distribuição de uma característica quantitativa, a herança quantitativa é aquela em que você tem o gene que determina o caráter, por exemplo, cor, e você tem os genes Azão, Bzão, que adicionam caso o caráter exista. Então, caso você tenha o Kzão, o A e o B podem acrescentar valores ali. A maioria dos indivíduos irá se concentrar nos extremos de uma curva normal, com poucos indivíduos no centro. Isso aqui é falso e a gente falou bastante sobre isso na aula, né? Na aula nós comentamos que quando você cruza heterozigotos, esses genes aqui são quantitativos, eles determinam o caráter, eles não determinam o caráter é pelo K, eles só adicionam. A proporção de filhos, ok? Aqui vai estar um número de filhos, aqui vai estar a quantidade de fenótipos. Vamos supor, eu tenho o fenótipo 1, o fenótipo 2, o fenótipo 3, o fenótipo 4, o fenótipo 5. Os extremos, tá vendo? Que é aquele que tem o fenótipo mínimo, a menor cor, e o máximo, a maior cor, eles valem 1. Valem um filho. Um filho desses descendentes vão ter os fenótipos extremos. E aí, quando eu penso no fenótipo, por exemplo, 3, né, no fenótipo que tem uma cor intermediária, então, por exemplo, aqui, ó, branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro e negro. O branco e o negro valem 1. O mulato médio, ele valeria 6, por exemplo. Ele teria um número mais abundante. Então, aqui tá errado, né? Porque os extremos não têm poucos indivíduos. Pelo contrário, os extremos, eles têm um indivíduo, ok? E os intermediários é que estão no centro, que é aquele que tem um caráter que não é nem o máximo e nem o mínimo, então esse item é falso. Continuando, fenótipos quantitativos, que são aqueles que têm o mínimo e o máximo e a variação. Variam muito em uma população devido à interação de recessividade e dominância? Não. Eles variam de acordo com o meio vai ter interferência neles. Isso recebe o nome de norma de reação. Mas não tem relação com recessividade. Eu vou dar um exemplo para vocês. O indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ele vai acrescentar a mesma quantidade que Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. Que vai acrescentar a mesma quantidade que Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Porque aqui eu tô acrescentando quanto? Bom, eu tô acrescentando 2 genes dominantes. Aqui eu tô acrescentando 2 genes dominantes e aqui eu tô acrescentando 2 genes dominantes. Então, nos dois casos, eu acrescento, por exemplo, 2 gramas no peso, 2 litros no leite. E não importa, não tem grau de recessividade. Esse aqui não tá dominando o recessivo, ok? É, na verdade, o número de dominantes, porque eles não determinam o caráter. Não é que esse é preto e alto. É 2 gramas, 2 gramas, 2 gramas. Não é uma questão de recessividade. A grande variação fenotípica das características quantitativas se deve, em parte, à base genética da poligenia. Sim, poligenia é a mesma coisa que interação. É quando eu tenho ali, ó, eu tenho 2 pares de genes, eu tenho às vezes 3 pares de genes, ok? Eu tenho 3 genes, gene A, gene B e gene C, atuando num caráter. Então, eu preciso de mais de um gene para um caráter, né? Nesse caso, A, B e C, além do K, que determina o caráter, é uma poligenia. Em populações, as características qualitativas, em comparação às quantitativas, qualitativa é aquela ter ou não ter. Quantitativa é essa que a gente está ensinando, que o gene K oferece e o A e o B adicionam. São mais frequentes, já que as características podem ser facilmente distinguidas. Isso aqui é verdadeiro. A qualitativa é mais abundante que a quantitativa. A quantitativa é rara. É, por exemplo, peso, é, por exemplo, altura, é, por exemplo, leite, cor. É como, por exemplo, a estatura, só que o erro tá aqui. A estatura não é quantitativa, a estatura é qualitativa. Então, todo mundo tem o Kzão, que é para ter o GH, e aí esse indivíduo adiciona, por exemplo, 4, esse indivíduo adiciona, por exemplo, 2, então tem os extremos, tem aquele que mais tem, o que menos tem, então é quantitativo. As características quantitativas possuem um padrão de herança definida, podem ser obtidos a partir de cruzamentos mendelianos? Infelizmente não.
No cruzamento mendeliano, quando a gente cruza o hétero com hétero, ele tem proporção fixa, 9, 3, 3, 1. E aqui não, a proporção vai estar no triângulo de Pascal, ok? Então, por exemplo, aqui são 4 genes, seria a linha 1, 4, 6, 4 e 1, a proporção de filhos. Então, com certeza tem que ser o C. Bom, agora vamos pro próximo item. O gene da calcitonina condiciona tanto o hormônio quanto o peptídeo relacionado. Então, ele está pegando um gene, ok? Gene é um pedaço, aqui está a região promotora, aqui está a região de término, aí ele vai ser transcrito para um RNA, ok? E esse RNA, ele pode fazer 2 proteínas diferentes, a calcitonina, ok? A calcitonina e o peptídeo. Bom, sem nem ler, a gente sabe que isso aqui é splicing. Né? A gente trabalhou muito isso em aula. Então, como é que um gene... Por que não existe mais um gene e uma proteína? Porque esse gene tem exons e introns e em cada célula ele sofre uma edição. Então, por exemplo, aqui nessa célula, às vezes ele fica assim, ó. Eu vou tentar fazer com um espaço mais aberto. Aqui, ó. Vamos supor que o RNA mensageiro, ele tem a sequência AUG, CC, AUU. Em uma célula, ele consegue tirar esse UU e trocar esse A. Então, o RNA mensageiro, depois de produzido, ele vai ficar AUG, ACC. Ele faz a proteína X. Na outra célula, ele deixa o UU, tira o A e põe um para cá. Então, vai ficar AUG, UCC, U. E vai fazer a proteína Y. Então, eu retiro partes diferentes e edito partes diferentes. Então, vamos ler. A informação genética é armazenada nos aminoácidos que compõem o DNA? Não, aminoácido compõe proteína. Quem compõe o DNA é nucleotídeo. Sendo traduzido para o RNA mensageiro, verdadeiro, transcrito em proteína, verdadeiro, fluxo esse que determina o fenótipo do indivíduo, verdadeiro. O erro está aqui. A replicação do DNA é o processo responsável pela expressão dos genes? Não, é um processo semi-conservativo, mantém a mesma informação. Quem expressa o gene é a tradução, que é a síntese proteica, que é o produto. Sendo que esse processo se dá por meio da síntese de DNA, a partir da sequência específica, não, né? A expressão não acontece com a síntese de DNA. A expressão acontece com a síntese de proteína. Muito bem. Próxima questão. A diversidade de tipos e funções das células nos tecidos. Então, é o ato de eu ter um zigoto aqui 2N e ele formar, às vezes, uma célula quadrada, às vezes uma célula oval, às vezes uma célula fusiforme. A gente já estudou isso, né? É eucromatina e o quê? Heterocromatina. Eucromatina e heterocromatina. Então, em uma célula o gene vai estar ativo, na outra célula o gene vai estar o quê? Inativo. Então, deixa a professora desenhar isso aqui para vocês. Apesar de que a gente trabalhou muito isso, né? Então, vamos supor aqui, ó. Aqui tá o DNA 1. Aqui tem o gene X, aqui tem o gene Y e aqui tem o gene W. Vai ter uma célula que os 3 genes estão inativos, heterocromatina. E aí, ela vai ser uma célula X do pâncreas. Vai ter uma célula que o primeiro vai estar inativo, o segundo vai estar ativo, o terceiro vai estar ativo. Então, ela vai ser uma célula Y. Vai ter a terceira, em que o do meio está inativo e os das extremidades estão ativos. Ela vai ser tipo W. Então, na verdade, quando o gene está ativo, ele está fazendo RNA, ele é chamado de eucromatina, né? É onde eu tenho os exons e introns, eu tenho a edição. Quando ele está inativo, ele é chamado de heterocromatina. E a posição da eucromatina e da heterocromatina é o que dá essa diferenciação. Então, ele fala assim para nós, ó, vamos ler o que ele fala. Ele fala para nós, a diversidade é a função das células. Se dá pelos códigos genéticos? Não, o código genético ele é universal, ok? Ele é o mesmo para todo mundo. Se dá pela expressividade do DNA, o ato de eu ter eucromatinas e heterocromatinas. O processo de síntese do hormônio calcitonina e do peptídeo é chamado de transcrição. A síntese da proteína é a tradução. A síntese do RNA é a transcrição, no qual os RNAs transportadores são responsáveis por levar ao mensageiro, ok, da célula, onde as proteínas são sinalizadas, e também não é no citoplasma, né? Isso tá... Mentira, isso é no citoplasma sim.
porque ele tá falando, aqui ele tá falando da tradução. Ele tá falando do transportador levar o aminoácido até o mensageiro. E isso é no citoplasma. Então, o erro é que isso não chama transcrição, isso chama tradução. A produção do hormônio calcitonina e peptídeo a partir de um mesmo gene se deve ao splicing alternativo? Sim, que foi o que a gente explicou aqui, né, ó. Em cada célula, a gente edita o RNA mensageiro de forma diferente, tirando os introns e editando os exons. Olha, essa questão foi muito trabalhada em sala, muito trabalhada, muito bom. A membrana intracelular, extracelular, ele fala da membrana com agentes invasores. Bom, vamos ver os itens. Os agentes infecciosos. Opa, perdão. Aqui. Os agentes infecciosos conseguem infectar as células humanas porque interagem com os receptores específicos? Sim. Por exemplo, o COVID tem aqui a spiker e a gente tem aqui o AC2 ou o ECA2. E eles têm um receptor e eles entram. A gente trabalhou isso, que geneticamente algumas pessoas são mais suscetíveis e outras são mais resistentes porque elas expressam receptores diferentes. Então esse item é verdadeiro. A passagem de água para fora da célula em resposta à inserção dela de um meio concentrado em soluto, verdadeiro. Se está saindo água da célula, aqui está concentrado, é hipertônico. É feito por bomba? Não, é osmose, é passivo. A bicamada é altamente permeável? Não, nós temos permeabilidade seletiva. Os receptores da membrana responsável detectam os estímulos e são responsáveis... Os receptores da membrana que detectam estímulos, certo? São lipídios? Não, são sempre proteínas, né? Quem tem receptor para química é sempre proteína. A parte funcional da membrana é sempre proteína. Os vírus são parasitas obrigatórios, certo? Infectam células humanas, certo? Por exocitose? Não. Eles podem entrar por fusão, eles podem entrar por endocitose e eles podem entrar por fusão, endocitose ou só colocar o material genético. Só que esse não acontece nos humanos. Então tá certinho, o gabarito é A. A respiração branquial. Quem tem brânquia? Molusco, crustáceo, ok? Equinoderma, o girino, a larva do anfíbio e os peixes. Se dá na superfície? Não. Se dá na água, não é pela superfície. A respiração traqueal, apresentada em alguns animais, tem relação terrestre? Sim, porque a respiração traqueal tem aqueles buraquinhos laterais e consegue ser fechado, né? Para evitar dessecação. Só que não tem relação com a circulação? Sim, porque aí a traqueia leva o oxigênio diretamente até a célula e o sangue não transporta gases. Esse item é verdadeiro. Gente, nós falamos tudo, hein? Que orgulho. Os sacos aéreos são estruturas anexas ao pulmão das aves? Sim. Né? Ela tem aqui o ar entra, vai para um saco aéreo, vai para o pulmão, vai para o saco aéreo e sai. Que auxiliam no voo? Sim. Atuam na excreção? Não. Mantém a temperatura. O pulmão dos mamíferos tem tubos finos chamados de alvéolos e bolsas chamadas de bronquíolos. Infelizmente, ele trocou. Os caninhos são os bronquíolos e as bolsinhas são os alvéolos. Mas o resto tá certo, altamente vascularizado e troca. O metabolismo gera ATP? Sim. A partir de glicose? Sim. E gás carbônico? Não, o gás carbônico é produto. Tudo bem, a gente não usa. É a partir de glicose e oxigênio. Né? Esses dois são substratos. O sistema contrátil depende, ele está falando da contração muscular, de cálcio? Sim. Né? Vamos só tentar lembrar que aqui está a célula, aqui está o sarcômero, ele tem a proteína Z, aí aqui está a actina, aqui está a miosina e eles têm que fazer a ligação. Para fazer a ligação, a troponina e a tropomiosina tem que estar para cima com o cálcio. Então, sem cálcio, eles não fazem a ligação. Que altera a actina e a miosina? Não. Altera a troponina e a tropomiosina. Estímulos nervosos promovem a liberação de acetilcolina, certo? Na fenda sináptica, certo? Que leva à despolarização, leva, na verdade, ela já tá, sim, potencial de ação, despolarização. Aí esse item é verdadeiro, perfeito. Então aqui tá a célula, você libera acetilcolina, ela se encaixa no receptor e leva o potencial de ação, que é a entrada de sódio. Actina e miosina são liberadas na fenda? Não, são proteínas dentro da célula. É acetilcolina na fenda. O deslizamento de actina sobre a miosina, perfeito. É iniciado com a liberação de ATP sobre o sarcômero? Não. É iniciado quando você tem a energia e cálcio, que faz a actina se ligar à miosina.
Então, você não libera ATP. A ATP já existe lá. O ATP, ó, aqui tá o sarcômero. Eu ensinei muito isso. Aqui tá a miosina. O que é que a gente combinou que tem aqui, ó, tampando as actinas? A troponina e a tropomiosina. E o que é que a gente combinou que tem aqui, ó, tampando a miosina? ATP. Então, já quando tem ATP no sarcômero, ela não tá contraída. Ela tá relaxada. Então, não tá tendo deslizamento. Você tem que quebrar o ATP, tirar o ATP daqui, liberar a energia dele, soltar a miosina para deslizar. A despolarização, que é o potencial de ação, a entrada de sódio, da miosina, não, da célula, né? Promove a liberação passiva do cálcio, aqui estaria certo, até a membrana da actina. A actina é proteína, ok? Então, também tá errado. Bom, vamos lá. Os heterotróficos. Vamos lembrar que heterotrófico pega matéria orgânica e converte em matéria orgânica. São a base? Não, são os produtores, autotróficos. Os heterotróficos carnívoros predadores, de herbívoros autotróficos. Não tem como o herbívoro ser autotrófico. O herbívoro come planta. Tanto carnívoro quanto herbívoro são consumidores. O herbívoro consumidor primário, o carnívoro consumidor secundário. Se eles comem, eles são heterotróficos. Né? Milena, quem é o autotrófico? O produtor? Seres autotróficos estão na base da cadeia? Não, no início. Você pode chamar de base da pirâmide, né? Base de cadeia. Não existe, mas você pode chamar de base de pirâmide. Produtores e consomem diretamente seres e não consomem, fazem fotossíntese. Seres fotossintetizantes são base de cadeia, você pode chamar de base de pirâmide. Então, por isso, como a pirâmide ela é um reflexo da cadeia, você pode falar que ela é a base, né? Então, aqui está a pirâmide: produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Como ela é a base da pirâmide, você pode chamar de base de cadeia. E serve de alimento para consumidor primário, que são os herbívoros, perfeito. Que são alimento para os consumidores secundários, perfeito. Essa aqui é bem simples. Essa foi a mais simples. Rituais de acasalamento. Então, o ato de cantar, de coachar, é um isolamento pré-zigótico. Estão sujeitos à seleção? Tudo está sujeito à seleção. Que altera o código genético? Não. Ninguém altera o código genético, ele é universal. O que pode alterar é o genoma e é a mutação que altera. A seleção natural promove mudanças genéticas nos machos? Não, ela seleciona. Quem faz mudanças genéticas é mutação e recombinação. As aves do paraíso apresentam danças, cantos e poses elaboradas devido à mutação epigenética. Mutação é uma coisa, epigenética é outra, tá? Não existe esses dois termos juntos. A mutação altera a base. A epigenética, ela condensa e descondensa DNA, é metiolamento de histonas. A seletividade das fêmeas promove o surgimento de mutações. Selecionar não gera mutação. Mutação é ao acaso. Sempre é ao acaso. Dança, canto, são consequências de seleção? Sempre. Se sobreviveu as pessoas que cantam e dançam, são os mais favorecidos. Você sempre tem uma diversidade, a seleção natural atua, quem aumenta é o adaptado. Promovido pela preferência das fêmeas? Sim, aquele que sobreviveu é porque ela preferiu, teve mais filhos e aumentou com a prole. Esse item é verdadeiro. Controle biológico de pragas propõe conter proliferação de pragas, certo? Utilizando inimigos naturais, sim, predador, competidor, como predador parasita, perfeito. Agroflorestas são constituídas de monoculturas selecionadas e utilizam apenas agrotóxicos. Primeiro lugar, se ela é uma agrofloresta, não é só mono, vai ter que manter a floresta original. Além disso, você não vai usar agrotóxicos. Como você vai manter a floresta, você prefere micorriza, as leguminosas que tem rhizóbio, que na verdade é a adubação verde, é utilizar o vegetal para adubar. Na agrofloresta, o controle biológico de pragas prevê a utilização apenas de agrotóxico? Não, seres vivos. Agroflorestas são utilizadas agrotóxicos apenas para pragas resistentes? Ele não mata resistente, ele só mata sensível. Ele, na verdade, seleciona. Aqui tem praga sensível e resistente. Ele mata sensível e deixa resistente. No controle biológico de pragas, são utilizadas sementes geneticamente modificadas a resistentes a herbicidas? Então, galera, o controle biológico ele não tem relação com resistência e com herbicida. Ele tem relação com a utilização de seres vivos que controlem as pragas. Então, você não vai usar o herbicida. As folhas são a parte da planta que realizam as trocas gasosas. Verdadeiro isso. Garantindo que a taxa de fotossíntese seja sempre mais alta? Infelizmente, não.
Existe o ponto de compensação fótico e existem momentos de luz no escuro que a respiração é maior. Em cactos, a troca gasosa acontece somente o dia à noite. Elas são plantas cãs. Devido à baixa disponibilidade de oxigênio na água ou no solo, plantas de mangues retiram do ar por pneumatóforos? Sim, pneumatódios, né? Raízes respiratórias. Plantas são adaptadas a manter trocas gasosas em taxas constantes. Como que se ele vai manter as trocas gasosas em taxas constantes se as trocas gasosas têm relação com a abertura do estômago? E a abertura do estômago tem relação com as horas mais quentes do dia. Não tem como ser constante. As plantas, então, tem hora que, ó, mesmo tendo luz, a transpiração vai cair. Só que a transpiração, a abertura do estômago, as trocas gasosas. Por quê, Mi? Porque acabou a água do solo e a gente vai ter que tirar potássio. Então, nunca ela é constante. Ela é proporcional à água do solo, à luz. As plantas realizam apenas respiração anaeróbia? Não, todas são aeróbias e fazem respiração mitocondrial. Gente, eu amei a prova, foi super difícil, eu falei tudo, tô muito feliz. Glória a Deus.